como vai? Seja muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Quinta-feira é dia da gente falar sobre neurociência aplicada à educação. Aquele super tema que inclusive está rodando a semana toda nas lives do Instituto Conectome. Se você gosta desse tema e ainda não foi ver, dá para você inclusive recuperar os conteúdos que estão no ar. E se der tempo você assistir esse vídeo a tempo, você consegue hoje mesmo assistir uma live às 19 horas no canal Nada Trivial e também no canal do Instituto Conectome, que vai ser uma live muito legal com a Marília Albuquerque, Maria Carol Pedalino, falando justamente sobre neurociência aplicada à educação na esfera da saúde mental nas escolas, hein? Tá imperdível. Mas vamos ao tema de hoje. Hoje eu quero falar de alguma coisa que encosta nesse lugar, que diz respeito ao uso das redes sociais e o impacto que isso tem, tanto na questão cognitiva como também na questão socioemocional, né? Fato é que a gente sempre vai encontrar quem demonize, quem vai dizer, né, vá de retro satanás para as redes sociais, ou aqueles que acham que as redes sociais é um modo muito interessante, né, de suprimir solidão, ou de fazer com que as pessoas expandam suas fronteiras de conhecimento. E o fato é que aqui no Nada Trivial, você já sabe, se fosse trivial não ia ter a menor graça, né? Então a gente tem que olhar o problema com todas as suas camadas e fazer um aprofundamento nessa discussão, né? Então eu queria começar com alguns dados. O povo americano tem falado em banir o TikTok, proibir o TikTok. Por que será que o TikTok tem de tão feio assim, né? Será que é uma competição por mercado ou isso tem um foco direto na perspectiva do como o TikTok tem entrado na vida das pessoas e tem usado, né, do tempo das pessoas? O fato é que essa ideia de você ficar scrollando, né, como o pessoal diz, que é passando um vídeo atrás do outro, dá a percepção do indivíduo de que ele não consegue monitorar muito bem o tempo em que ele está dedicado àquela tarefa, porque como são vídeos curtos na maior parte das vezes, dá a impressão de que aquele tempo que está sendo usado ali não se avoluma, né? As pessoas têm dificuldade. Se cada vídeo tem 1 minuto, eu vou assistir 10 vídeos, isso são 10 minutos, né? Então, ainda que cada vídeo em si seja pequeno e use pouco tempo da sua vida, quando você de fato assiste vários em seguida, você usa muito tempo, acaba impactando muito no seu cotidiano. Mas a ideia é que as pessoas não percebem isso. E se isso acontece com adultos, imagina o impacto que isso tem na vida de quem já tem dificuldades em fazer gestão do tempo, né? Que já está justamente aprendendo dentro da perspectiva do desenvolvimento das suas funções cognitivas e também das habilidades socioemocionais a fazer a gestão das tarefas, a gestão do sequenciamento, dos planos de vida, né? Planejar o uso de cada um desses momentos da vida. E se a gente permite que essas pessoas entrem num looping, né, de atividade, como é o caso que acontece em muitas redes sociais, especialmente nessa função, né, de ver um vídeo após o outro, né, o tal do scrollando, como se fala, que vem de scroll, né, que vem de passar um vídeo depois do outro, essa atividade, ela consome a atenção das pessoas. Outra coisa, quando você está ali, é muito mais fácil você procrastinar atividades. Então, como se nós estivéssemos querendo culpar um agente externo pelas nossas decisões ruins. E quando a gente está falando de adultos, até dá para gerar essa cobrança, porque nós estamos falando ali do uso do livre-arbítrio. Mas será que quando trata-se de crianças e adolescentes em idade escolar, a gente pode simplesmente dizer que isso é alguma coisa que eles deveriam gerenciar e que eles não estão percebendo que a vida deles está sendo consumida ali? Ou alguma coisa além disso que a gente possa fazer, né? Será que trazer isso para o conteúdo escolar, discutir o impacto disso no comportamento, discutir como é que eles estão sendo absorvidos na sua atenção, não de forma doutrinária, né? Porque muita gente começa errado essa conversa, né? Eu já vi tantas vezes as pessoas indo discutir com crianças e adolescentes sobre o uso de drogas e começa com a frase de que droga mata, né? De que droga faz mal. E o fato é que o indivíduo até naquele momento ele entende, ele aceita, ele escuta, tá vindo ali uma autoridade, às vezes levam até um policial para falar disso dentro da escola, com aquela aura de autoridade, mas é no momento em que o indivíduo está frente a frente com a coisa e com as pessoas que estão ali usando a droga e que por acaso ele poderia se aproximar e experimentar,
são pessoas que convivem com ele muito no cotidiano e que não estão mortas, nem doentes e nem completamente absorvidas por aquilo ainda. Pode vir a ficar, né? Então, esse primeiro contato, esse primeiro momento, esse estímulo que ele está recebendo ali, muitas vezes não condiz com o discurso que foi feito. Então, se a gente fica dizendo que rede social faz mal, que rede social vicia, que a rede social vai atrapalhar a sua performance e tal, esse discurso, ele não é um discurso útil. Porque o indivíduo precisa ver esse prejuízo, ele precisa perceber esse prejuízo, ele precisa sentir esse prejuízo. Então, discutir sobre quanto tempo, discutir o que poderia ter sido feito nesse tempo, um passeio, uma coisa legal que ele fez e você comparar, né? Na semana passada você usou esse tempo na rede social, discutir esse gasto, né, de recurso, que o tempo é um recurso super escasso, né, na nossa vida. Eu gosto muito de uma frase do Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, que é uma figura, né, bastante sui generis, né? Ele tem uma fala dele de que quando a gente recebe o salário sobre alguma coisa e a gente usa esse dinheiro para fazer uma compra, nós estamos comprando aquela coisa com o nosso tempo e não com o dinheiro. Porque a lógica é simples, né? Se eu gastei um tempo para realizar uma tarefa e fui remunerado por essa tarefa, e isso é uma espécie de indenização pelo tempo gasto, vamos dizer assim, né? E aí eu pego esse dinheiro e aplico, consumo em alguma coisa, e é o meu tempo que eu estou usando. A não ser que o seu trabalho te dê mais do que apenas dinheiro, que é o desejável, né? Que a gente trabalhe por mais do que apenas aquela remuneração, aquela indenização pelo tempo gasto. Faz parte da vida, o trabalho, e a gente precisa incorporar isso de outra forma. Mas voltando, né, à vaca fria da rede social, negociar com crianças e adolescentes formas de pensar sobre isso para que eles entendam que o tempo deles é que está sendo sequestrado ali naquela atividade, que ele poderia estar fazendo outras coisas, e que muitas vezes o que lhe falta para progredir em algum projeto ou em alguma coisa que ele deseja é justamente tempo para que ele possa recolher recursos para alcançar aquela coisa que ele deseja e que a rede social não está ajudando, né? Fazer esses contrapontos para que ele aprenda a pensar sobre essas coisas é fundamental para que ele entenda o que é que está sendo esgotado. Agora, se você é um adulto que também fica scrollando o dia inteiro, vai ser difícil você discutir isso com o seu filho. Se você é um professor que está, né, também sequestrado pelas redes sociais, é difícil você encontrar os argumentos que vão, inclusive, contra você mesmo, né? E aí, muito possivelmente, você vai acabar aderindo a argumentos que também são verdadeiros, né? Do quanto de informação, do quanto de contato, do quanto de relacionamento nós conseguimos com as redes sociais. Mas isso é diferente de ficar scrollando um monte de vídeo que o algoritmo está te apresentando justamente para manter sua atenção. Teria que ser uma busca mais ativa, teria que você efetivamente estar investigando as redes sociais em favor de alguma coisa que você está buscando, ou até mesmo que você se deixe penetrar por temas mais profundos, onde perguntas novas surjam na sua cabeça, né? Então, o uso da rede social, ele pode ser multifacetado. E quem escolhe esse uso somos nós. E quem educa, quem constrói um modelo desse uso somos nós. Então, se ao mesmo tempo que a gente tem um monte de conteúdos que não tem valor, tem um monte de outros que tem. Se a gente for pensar no uso de redes sociais, inclusive na senescência, no envelhecimento, há muitos dados positivos falando de vínculo social e falando de pertencimento que idosos que às vezes estão acamados ou com dificuldades de locomoção podem atingir ao invés de ficarem isolados em suas casas. Mas justamente pessoas que precisam se sociabilizar, precisam aprender a fazer isso, ali em tempo real, com pergunta e resposta, com interação, ficar scrollando o vídeo é perda de tempo. Perda de tempo da construção desse socioemocional, perda de tempo da construção das minhas escolhas. Porque ali eu estou escolhendo muito pouco. E estou viciando o algoritmo naquilo que me prende. E o que me prende não é o que me faz, me acrescenta. Porque às vezes o que me prende é aquilo que emocionalmente eu tenho conexão. Então eu gosto de bichinho. Então eu vou ficar horas vendo bichinhos fazendo coisas engraçadinhas. Cara, é mais do mesmo, né? Pouco vai realmente te surpreender, te ensinar alguma coisa nova sobre bichinhos. A mesma coisa com as crianças e com os adolescentes. Eles estão mergulhando em mais do mesmo o tempo todo. E aí, a velocidade com que essas coisas mudam e a necessidade de estar o tempo inteiro em conexão com o que está mais na moda, o que está, né, com as hashtags mais levantadas, muda tanto que, veja, no passado,
uma hashtag chegava nos top trends, né? E permanecia lá, em 2013 tem esse cálculo, permanecia por 17 horas nesse lugar. Agora, em 2023, os dados já são bem menores. Tem um dado de 2016 mostrando que uma diferença de 3 anos, 2013 para 2016, já reduziu de 17 para 11 horas. E cada vez esse tempo vai ser menor. Por quê? Porque cada vez as pessoas se aprofundam menos em um tema, se mantêm mais... E a todo tempo a rede social está te puxando para investigar uma outra coisa que nem sempre está conectado com seus interesses pessoais e suas necessidades pessoais. Então é muito importante colocar seus filtros, colocar sua forma de investigar a rede social e ensinar crianças e adolescentes a fazerem o mesmo. Usarem tecnologia e redes sociais a serviço das intenções e das construções que cada um está fazendo nas suas vidas. E isso a educação tem tudo a ver. E o professor e a escola podem ensinar isso. Não estamos mais precisando tanto, quem sabe, de tantos conteúdos profundos de matemática, ainda que eu seja a primeira a defender alguns conteúdos como construtores de cognição. Mas se precisar tirar um pouquinho disso para colocar um pouco mais de vida cotidiana, comportamento, autogestão, metacognição, quer dizer, dar um pouco mais de peso nessas discussões, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e aproveitar, por exemplo, disciplinas como socioemocional e projeto de vida para fazer essa discussão sobre qual uso das redes sociais me traz benefícios, é muito mais interessante do que a gente ficar discutindo se pode ou se não pode, se deve banir, se não deve banir. Porque cada um de nós pode selecionar um modo de uso e ensinar este modo de uso, que é um modo que traz benefícios para os nossos interesses pessoais. Então, o nada trivial de hoje é: vamos parar de polarizar, bom ou ruim. Existe, é tecnologia, tem um monte de conteúdo, todo mundo tem acesso, é bem democrático e por isso mesmo deveria ser muito bem usado. E que nós, usuários, é que devemos definir o que a gente quer ver, quando a gente quer ver e por quanto tempo. Isso é alguma coisa que precisa ser ensinada na escola. Um grande abraço e eu te vejo a qualquer momento aqui no Nada Trivial, quem sabe ainda hoje mesmo no nosso vídeo ao vivo, que vai ao ar às 19 horas, ou em outro vídeo sobre os diferentes assuntos que a gente trata aqui no Nada Trivial. Um grande abraço para vocês e até a próxima.